gosto. esse, velho. Sereto. Esse você vai ler, velho, que aí é problema seu, velho. Então joga. Esse é pica, a pica é sua. Eu posso ler? Posso ler? Lógico. Tony Gregório. Sereto, o mundo dá voltas. Você não gostou da participação dos youtubers nas coletivas do Flamengo e agora tá aí junto deles. Nunca! Eu nunca disse isso. Eu quero ver agora! Eu quero ver agora, eu não lembrava o motivo. Ele está aqui. Lembraram pra gente. Calma, ele está aqui agora, do nosso E lado. aí, Eu Sereto? nunca. Sabe o que acontece? Tiram do contexto. Eu não sei o que eu falei. 2 pesos, 2 medidas. Eu não sei o que eu falei. Sereto, Eu faz o falei. seguinte, passa a borracha, agora pode tudo, agora pode Agora youtuber. pode tudo. Não. Tá valendo. Não, mas... Os caras marcam juntinho. Ó, se deixar passar pra gente, os caras estão aí, ó. Sereto agora é youtuber. Ele tem canal do Sereto. Pode dar pancada. Canal do Sereto no YouTube. Pode dar pancada. Vamos fazer assim, Os caras vão lá mesmo. Todo Eles mundo marcam juntinho. Todo mundo se inscrevendo no canal do Sereto agora. Mas isso é Vamos colocar verdade. eles frente a A frente. gente fala muita coisa, na verdade, que depois... exatamente. Mas você era contra? Agora você tá aqui pra falar a real. Não, eu não lembro. Bom, primeiro, eu não lembro de fato o que eu falei. Eu preciso lembrar o que eu falei, o que foi falado para me defender. Mas qual a tua opinião sobre Foi isso? sobre YouTube? pergunta, Sereto. Mas vamos lembrei. dar, Mas é que agora eu tô do lado de cá, vai dar a impressão de que eu... Mas você acha que o que, de repente, pelo menos jornalista o cara tem que ser? Eu acho que tem que ser, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que é algo muito novo. É. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bacana e que os jornalistas não conhecem. E acho que vocês sentem a temperatura da torcida de uma maneira em que os jornalistas não sentem. E acho que isso é um erro do jornalismo esportivo, ignorar a arquibancada. O jornalismo esportivo ignora a arquibancada, porque o jornalismo esportivo, de um modo geral, nem todo mundo, mas tem muito programa de jornalismo esportivo que fica falando pra dentro da bolha. Você entendeu? Negócio de 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1, Fala muito entrelinhas, amplitude, profundidade, não sei o quê, e ninguém entende um caco. Marcação por pressão. E O esquece cara tá que lá arquibancada- assistindo, ele fala 4 Mas coisas, sabe ele tá lá que- assim, ó. eu- Ele tá fazendo que sim com a cabeça, tá entendendo nada. Eu acho que a gente entrou numa... E isso é legal, porque assim, só um papo pra gente conversar Lógico, mesmo. claro. É o que o Sereto falou, a gente tá tentando entender que mundo que a gente tá aqui. Eu acho que a gente que tem canal e etc, a gente tem que se especializar, irmão. Cada vez mais a gente tem que fazer curso de futebol, de tática, de análise, de treinador, tem que fazer o que a gente conseguir. Porque assim, a minha discussão sempre era quando eu via jornalistas. técnico formado. Quando eu via jornalista falando com a gente assim, pô, mas você não é jornalista, você não pode falar. Eu ficava assim, cara, mas na faculdade de jornalismo, não fala de futebol. Quem gabaritou o cara pra falar de futebol porque fez jornalismo? Você Essa era a se minha questão. especializa depois, né? Essa era a minha questão. Assim, qualquer Exato. jornalista saía falando assim, eu sou jornalista, eu posso falar de futebol, o outro não pode. Você não acha, Sereto, que até você é um pouco responsável por isso? Sim. Mas a mídia toda, o Flamengo vai golear todo mundo, de quanto vai ser o jogo? A Renata Fã e o Denilson lá, de quanto vai ser? Aí faz parte. o Yuri, quando ele faz o gol, ele faz isso aqui. Mas não Sim. fala O primeiro gol Estão ainda, hein? falando Foi o do primeiro, Eu estão achei falando cedo, demais. inclusive. Achei cedo, quando ele fez aquilo. Estão falando demais. Você não acha que isso aí também levanta demais a moral do Flamengo e faz com que os outros clubes... Acaba que a imprensa, em geral, a mídia em geral, levantando o Flamengo dessa forma, eles Mas os jogadores... fortalecem o rival do Flamengo. Sim, pode provocar o Internacional, mas os jogadores do Flamengo não podem acreditar na imprensa. Exato. Não pode entrar nessa Não onda. podem entrar na pilha. Os jogadores do Flamengo não podem achar que são os melhores do mundo. Mas os do Inter entraram. Os do Inter entraram. E entraram mordidos. E Os do Inter os do Flamengo não isso. estavam ligados. Deu livre, Fontoura. Essa viagem do Marcos Braz para a Europa negocia alguns jogadores. Muniz, Lázaro avaliando lá o time da Moldávia. Aí tem a possibilidade, o Hugo Moura lá com a Suíça, né, com o Lugano. Tem a possibilidade também do Ramon. Uma viagem muito mais para negociar, ou vocês acham que ainda vai Pra surgir vender. alguma coisa? E aproveita e já comenta. Precisa de zagueiro? Davi Luiz seria um nome interessante? Ou a idade... Seria um nome espetacular o Davi Luiz para fechar para ter, como é que chama? A torcida no aeroporto? Fecharam pro Aeroflá. A Aeroflá, para ter a Aeroflá de novo, né? O Davi Luiz seria espetacular. Eu acho que o Marcos Braz foi mais para vender do que para comprar. E todo mundo precisa vender. Inclusive o Flamengo, todo mundo precisa vender. Precisa de zagueiro? Davi Luiz seria um nome interessante? Ou a idade... Seria um nome espetacular o Davi Luiz para fechar para ter, como é que chama? A torcida no aeroporto? Fecharam pro Aeroflá. A Aeroflá, para ter a Aeroflá de novo, né? O Davi Luiz seria espetacular. Eu acho que o Marcos Braz foi mais para vender do que para comprar. E todo mundo precisa vender.
Tá todo, inclusive o Flamengo, todo mundo precisa vender. Mas, porque senão não fecha balanço, né? Tá difícil. O Davi Luiz, o Flamengo precisa de um zagueiro. Mas foram passear na Europa, não? Não, passear eu acho que é um exagero, mas levaram o cardápio, ó, temos isso, temos aquilo. Você acha que foi mais pra vender do que pra comprar? Foi mais pra vender do que pra O comprar. torcedor estava acostumado, né, com eles indo e trazendo jogadores, né? Mas o que acontece, Gabriel? É porque hoje a gente vive num mundo realidade. diferente, outra realidade. Você, quando vai para você adquirir o atleta, você, não seria com um funfa no bolso, é mais fácil. O Flamengo saiu daqui deixando claro que mesmo com a venda do Gerson para o Olympique de Marseille, o Flamengo não iria fazer aquisições de jogadores. O Flamengo ia tentar empréstimos, né, de custo zero, ou seja, só pelo salário, ou a luva ser diluída e incluída no salário. Então, assim, ele realmente foi lá, eles fizeram todo um cronograma na Europa, em Portugal, né, e realmente negociaram as saídas e nenhuma entrada. Portugal, Inglaterra, Sim. Espanha, França, eles fizeram uma... Sabe o que acontece? Eu acho que eles devem ter pensado Portugal o seguinte. era a base. Era a deles, base. né? Eles pensaram o seguinte, pô, a gente representa o Flamengo. O Flamengo hoje é a equipe que tem o poder e a visualização maior da América do Sul. Então vou pegar aquele jogador aqui, que me interessa, que está lá na Europa, que talvez para o europeu, hoje o Flamengo é a maior vitrine da América do Sul. Mas, Júlio, ao que acontece, e aí o torcedor fala, mas o Flamengo não tem que liberar jogador, não tem que liberar o Pedro para a Olimpíada. O Pedro deve estar arrasado de ver a medalha de ouro do Brasil lá. Deve. Mas Não eu sei não, concordo, mas olha só, eu concordo que o Flamengo é que paga o salário e que não tem que liberar. Mas aí esse discurso do Braz e do Spindle, quando eles chegam no dirigente de lá de fora para falar, olha, nós vamos dar Visibilidade. destaque e visibilidade ao seu jogador e ele vai pegar a seleção. Mas vai pegar a seleção como se você não quer que ele seja convocado. E aí? Não, é um fator... E aí, Cereto? Essa você não esperava, e aí? Você foi muito bom. O caso é isso aí, quem tem que explicar isso é o Marcos Braz. É o Spindle. Agora, faz parte, qualquer negócio faz parte. Hoje em dia você não pode achar. O Flamengo, por mais dinheiro que tenha, o Flamengo precisa vender jogador. Precisa vender. Sim. E aí, se você quer comprar alguém, se você vai para Portugal também tentando contratar alguém, para a Europa tentando contratar alguém, é natural que você queira colocar alguém no negócio. Com certeza. Não é isso? Você oferece um para tentar pegar o outro. E tem muito jogo de empresário nessa história. Prioridade de compra. Tem muito jogo de empresário. Acabou, ponto. É a minha decisão. Agora, quando o Flamengo também não libera jogador para a seleção e tal, ele cria, você está entendendo o que eu estou falando? Ele cria uma dificuldade essa dificuldade para convencer o time nesse momento que o Flamengo não tem dinheiro. Por exemplo, desculpe interromper, por exemplo, para você jogar na Premier League, você precisa jogar algumas vezes na seleção brasileira. Faz parte dos quesitos para jogar na Premier League ter passado pela seleção brasileira. Se você não libera o jogador... 5 jogos. 5 convocações. Se você não libera o jogador para jogar na seleção brasileira, você não vai negociar ele com a Premier League. Por exemplo. Perfeito. Olha só, bicho, o que o Papa coloca é muito verdadeiro. Porque assim, você acha qual foi o discurso para trazer o Pedro para ser banco, irmão? Porque o Pedro veio para ser banco, o Gabigol não ia ser negociado, o Pedro estava ali. Como é que você fala para ele? Você fala, olha, você vai ter visibilidade no Flamengo, você vai jogar a cada 3 jogos, você vai ser titular, vai fazer gol, vai destacar, vai pegar a seleção brasileira. É claro que isso contou para trazer o Pedro, é claro que isso contou. Thiago Maia. Para trazer o Thiago Maia. Aí você tira o Felipe. maluco, cara. Você tira dele a chance de ir para uma Olimpíada para ele ficar no banco. Mas sabe o que eu Acho discordo? estranho, Eu acho que irmão. o Acho Cereto foi estranho. muito bem. Tem ônus e bônus. Se o Muito Flamengo... obrigado. Até que enfim você me elogiou. Até que enfim. ele Tá me vendo? elogiou. Não é só constrangimento. Mas assim, eu acho que tem um ônus e um bônus. Se o Flamengo é uma equipe hoje forte e ela tenta cada vez mais ter jogadores de melhor qualidade, o Flamengo vai sofrer com convocações. Isso é automaticamente uma coisa que vai acontecer. Eu discordo em relação ao Thiago Mendes, porque é o seguinte, o Pedro é um ativo do clube. O Pedro está no elenco e ele tem um contrato longo. Ele foi contratado. O Thiago Mendes, eu acredito que se o Flamengo conseguisse, por exemplo, contratar ele junto ao Lyon, o Flamengo não ia impedir justamente por tudo isso que você falou, pelo ramo empresarial. O Flamengo não ia impedir do Thiago Mendes de ser convocado caso ele venha aqui e arrebentasse. Então, assim, tem esses dois lados. O que eu só concordo é que antes, quando o Flamengo tinha visibilidade, o Flamengo tinha o dinheiro, Gabriel. Hoje o Flamengo não tem o dinheiro. E foi como uma vez o Felipe falou, você vai no restaurante, que o sanduíche custa 25, você vai querer pagar 12, você não vai comprar, irmão. Então a conta não vai fechar. Não adianta você indo lá E aí só... você falou certinho, eles pagaram 20 e poucos milhões no Thiago Mendes. É claro, como é que você vai chegar lá só com um atrativo? Não é só, né? Porque realmente jogar no Flamengo não é só um atrativo. Mas é pouco. O europeu também não vai te liberar por liberar um atleta que custou caro. Isso é muito simples. Tanto o Kennedy quanto o Thiago Mendes. Entendeu? Mas é um problema fácil de resolver. Troca de empresa. Se o fornecedor não te entrega o material, velho,
Se ele não te entrega, você troca. Mas quem cuida disso, hein? Greenleaf. Mas o Flamengo... Administração do Maracanã e Olho do Greenleaf. gramado do Mas Ninho quem também. É Maracanã E e... Greenleaf. Eu não sei exatamente. Eu sei tudo o que acontece. Eu estou em contato direto com o CEO do Maracanã, o Severiano Braga. E você não resolve essa situação. E Por que você não resolve? ele explica que tem um problema muito sério, que é, infelizmente, o Maracanã ter duas equipes comandando. Por mais que o problema não é culpa do Flamengo, nem do Fluminense, nem do Maracanã. É o governo que exige que tenha pelo menos 2 clubes comandando para liberar a licitação e liberar. Queremos ter pelo menos 2 clubes no Maracanã. E aí você tem a sobrecarga de jogos. Por isso o Flamengo vai jogar em Volta Redonda, porque eles vão estar arrumando o gramado. Mas 18 dias. Mas não dá pra resolver isso, não dá pra botar um tapete lá, tipo, Mas gramado eu venho sintético, falando alguma isso, coisa do um tipo. gramado híbrido resolveria. Itaquera é um gramado híbrido. É um gramado Bom gramado, híbrido. excelente gramado, excelente gramado. Toda vez que a gente vai jogar lá, a gente elogia o gramado de E Itaquera. tá Por que que jogando não pega a demais. E o empresa Flamengo e fala, vai lá, joga funciona? demais, dá show. Inclusive chegam lá e dão show. Vocês acham que ontem deu show? Pra sua tristeza, né? Pois é. Tristeza dos outros. Mas Ele assim, não abre o jogo, mas tudo bem. Mas eu concordo, eu acho que essa situação do Tristeza gramado... que eu falo imprensa paulista. Mas tudo Sim, bem. Eu acho que essa isso. situação realmente do gramado é um assunto já Chato. né? E realmente Mas não se dificulta. resolve, né? Não Por se isso, resolve. não se resolve e, obviamente, dificulta. Vocês acham Pra que, quem que atrapalha, atrapalhou o Flamengo também ou atrapalhou Não, os dois? porque Aquela gramado- lesão Porque do o Inter Pedro, ontem estava jogando também toque de bola rápido. O gramado A lesão ficou do Pedro, ruim. acho que nem foi motivo do Não. gramado, porque ele pisa no pé Sim, do jogador, sim. ele sai do alto. O gramado ruim foi ruim pro Flamengo e ruim pro Ontem Inter. a gente pode dizer que foi ruim pros dois, porque tem Foi jogos ruim que você pros dois, tem aquele jogo contra o Juventude fora, a gente pode dizer, o gramado alagado prejudicou só o Flamengo. mas quem troca- Atrapalhou só o Flamengo. Mas o clube que troca mais passes, a gente está com os números lógico aqui. que ele Pô, é o Flamengo, prejudicial. o Flamengo teve ontem 63% de posse de bola, a gente finalizou 4 a mais, 0, chegou né? mais, a gente teve mais escanteio e trocou mais passes. O time que troca mais passes, ele é mais prejudicado. Claro. O time que joga uma bola na velocidade e vai pra correria contra o seu adversário, que foi como o Inter venceu a gente bem ontem, pegando a gente sempre na transição defensiva perdida, a transição defensiva do Flamengo estava um lixo. Cara, esse time que ele pode jogar com um gramado um pouco pior, ele pode. A questão é muito simples, gente. O Maracanã não pode ter um gramado que é um pasto. Não pode. Mas e aí, essa como é que você questão faz se muito não tem tempo para recuperar? mas Troca tem empresa. que dar um jeito. Tem que virar. Agora- A empresa Agora, joga em durante Volta o campeonato- Redonda, joga no Mané Garrincha. Durante o campeonato, acho que não tem mais jeito, mas aí ele tem que dar. Alguém tem que resolver isso. Tem aí. que virar pro Fluminense e falar, aceita jogar um pouco menos. O Flamengo vai ter que jogar. É isso. Infelizmente. Quando você tem um contrato... Eu já soube de reclamações que o Fluminense é um que não aceita deixar de jogar lá. E o Não. Flamengo é o trem O pessoal, pagador. fica, o pessoal fica sacaneando muito o Flamengo, que o Flamengo não tem estádio, mas o Fluminense, coitado, se não tiver Maracanã, vai jogar onde? Vai jogar na Aterro. Os dois, né? Os dois, infelizmente. Mas o Flamengo é um clube nacional. O Flamengo O Flamengo ainda consegue exato. público. Agora não tem público. É um atrativo. mas Você ter o voltando, Flamengo é um voltando. atrativo. Tá voltando gradualmente o público. Mas o Flamengo tem isso. Ele vai jogar em Maceió, vai lotar. Ele vai jogar em Brasília, em Cuiabá, É um vai atrativo, lotar. patrocínio, tudo. Com todo respeito ao Fluminense, o Fluminense jogar em outro local, em outra praça, Agora, o atrativo não é o passou da mesmo. hora. O Cereto falou a situação Não pode. do gramado híbrido. Por que não? Tem que ser definitivo, tem que ser definitivo, irmão. Agora, essas questões, sobre contratação, não vou defender o Marcos Braz, mas é claro que eles foram para lá, eles avisaram antes com um valor, com a possibilidade limitada, por questão financeira. Conseguiram realizar algumas situações aqui que devem ser anunciadas em breve de negociação de jogadores. Mais dinheiro entrando, eu calculei até mais de 200 milhões, contando o Gerson e alguns jogadores. Contando Gerson. Contando o Muniz, Gerson, o Jean Lucas, que olha, o Braz falou comigo 12 que milhões de ele reais. ajudou na negociação com o Mônaco, tá? O Flamengo, o Braz estava, inclusive, Facilitou, inclusive. facilitando na situação. Então, Por isso que ficou mais próximo, até porque quando ele facilitou a saída do Lyon, do Jean Lucas, para o Mônaco, o Thiago Mendes é do Lyon. Então, de repente, ali se tornou algo mas o presidente possível. não quis. presidente não deu sequência. É.